Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos lembrar um pouquinho o que é paisagem. Vamos lá? Você sabe o que é uma paisagem? Acredito que sim. Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar, não é mesmo? Existem dois tipos de paisagens: a paisagem natural e a paisagem humanizada. A paisagem natural é aquela onde não há interferência humana. Ela é composta de rios, florestas, montanhas, vales, campos, lagos e mares. Atualmente existem pouquíssimas paisagens naturais, não é mesmo? Vocês saberiam me responder qual dessas paisagens são naturais? Vamos pensar? Acredito que você tenha acertado. Agora vamos falar sobre as paisagens humanizadas. Paisagens humanizadas. A paisagem humanizada ou transformada é aquela que houve interferência humana sobre o meio ambiente, diferente da paisagem natural. Para construir casas, produzir alimentos e outras necessidades para sua sobrevivência, o homem utiliza recursos que a natureza nos oferece, fazendo com que ela se modifique para atender às suas necessidades. Vejamos agora algumas imagens de paisagens humanizadas e naturais. Vamos analisar as imagens? Você conseguiu identificar qual das paisagens é humanizada? Acredito que sim, são as paisagens onde houve a interferência humana. As transformações das paisagens. Tanto as paisagens naturais como as paisagens humanizadas mudam com o passar do tempo. As paisagens naturais se modificam devido à ação da própria natureza. O vento, a chuva e o calor do sol, por exemplo, desgastam o solo, modelam rochas e modificam as paisagens. Já as paisagens humanizadas mudam novamente com uma nova ação do homem. A forma como o homem interfere no ambiente pode provocar problemas sérios. Você sabe quais? Vamos dar alguns exemplos, como desmatamentos, enchentes, erosão do solo, poluição, efeito estufa. Mas temos que ter bastante atenção. Isso acontece se a ação do homem for feita de maneira errada, sem planejamento. Você já se deu conta de que para podermos realizar as atividades do nosso dia a dia, como alimentação, trabalho, higiene, transporte, o ambiente em que vivemos sofre constantes alterações? Vamos pensar nesses exemplos? Agora vamos observar a imagem. Vocês sabem qual é a paisagem que está sendo retratada nessa imagem? Sim, muito bem. É a imagem do Rio de Janeiro. Vocês perceberam que muitas coisas mudaram ao longo do tempo? Que a paisagem foi modificada pela ação do homem? Essas fotos foram tiradas em 1900 e em 2004, mostrando a evolução, construções e variações que o Rio de Janeiro passou em 104 anos. É interessante observar que as paisagens apresentam aspectos e elementos referentes ao presente e ao passado, que muitas das vezes convivem em um mesmo espaço, não é mesmo? Se observarmos, por exemplo, a paisagem de uma cidade histórica, podemos notar elementos do passado que foram conservados em conjunto com aspectos do presente ou que surgiram em tempos mais recentes, não é mesmo?
Assim, é possível comparar essas paisagens e observar, ao menos, algumas de suas principais características. As paisagens carregam consigo aspectos naturais e também aspectos culturais ou humanizados. Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, falamos de uma paisagem natural. Mas quando ela apresenta intervenção humana, então falamos de paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada. Uma área de florestas com rios, cachoeiras e animais silvestres constitui um exemplo de paisagem natural, não é mesmo? Já a área de uma cidade ou um campo de cultivo agrícola são exemplos de paisagens culturais, ou seja, sofreram a intervenção humana. Em muitos casos, é possível observar cenário em que os dois tipos se apresentam conjuntamente, o que representa, ao menos em tese, um equilíbrio entre natureza e sociedade. Agora vocês vão assistir um pequeno vídeo falando sobre as transformações nas paisagens. Vamos lá? As paisagens são transformadas. Você sabia que as paisagens estão sempre em transformação? Essas transformações podem ser causadas pela própria natureza ou então pela ação do homem. A natureza pode transformar a paisagem através dos fenômenos naturais. Ventos e furacões podem tirar tudo do lugar. A intensidade da água das chuvas também pode causar o transbordamento dos rios e provocar muitas inundações. Já os vulcões podem causar rachaduras na superfície terrestre, além de criar elevações ou rebaixamentos no terreno. As lavas dos vulcões destroem toda a vegetação por onde passam, criando uma cobertura que se transforma em rocha após o resfriamento. Já os terremotos podem derrubar construções, abrir rachaduras enormes na terra e podem até causar tsunamis, que são ondas gigantescas vindas do mar, capazes de engolir regiões inteiras, alterando para sempre a paisagem. Veja nesta imagem de satélite como a paisagem era antes do tsunami e veja como ela ficou depois. Todos esses fenômenos naturais são exemplos de como a natureza pode transformar a paisagem. As pessoas transformam a paisagem, mas as paisagens também podem ser modificadas pela ação humana. As pessoas adaptam o lugar onde vivem às suas necessidades e aos seus modos de vida. Constroem casas, ruas, estradas, fábricas, hospitais e cultivam terras. Tudo isso altera e transforma a paisagem. E aí, galerinha, gostaram da aula de hoje? Aprenderam o que é paisagem natural e paisagem humanizada? Acredito que sim. Até a próxima aula. Tchau, tchau!